Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. E por isso nele operam forças miraculosas, porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, generoso, santo, justo, rico em sabedoria, misericórdia, verdade e graça. Nós agradecemos por esse privilégio, rogamos as tuas bênçãos ao Espírito Santo, a fim de que ele alcance os ouvintes para a expansão do reino do Senhor e para o louvor da glória do teu nome, da honra dos teus atributos, para a exaltação do teu nome. Nós oramos agradecidos, rogando as tuas bênçãos para esse trabalho e pela minha vida, que eu possa sempre com honestidade pregar a tua palavra. Oramos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Depois que o povo de Israel pediu um rei, não querendo mais que Deus reinasse sob o regime teocrático, a grande realidade é que a minoria de reis que passaram pelo governo de Israel foram apresentados como bons. Ezequias, Josias, Josafá. O resto ou eram reis mistos ou eram reis maus diante do Senhor. E esse texto que nós temos diante de nós é nos apresentado mais um rei perverso. Nós estamos numa nova sessão do Evangelho de Mateus e a partir daqui nuvens pesadas pairam sobre Jesus. A hostilidade cada vez mais aumenta e intensifica. E esse rei Herodes assassinou João Batista, cuja morte foi estúpida, brutal, sem significado, sem sentido. E eu chamo a atenção dos ouvintes, irmãos, que a morte de João Batista é precursora. Assim como João Batista foi o precursor do Messias, o arauto do rei, quer seja na sua obra, quer seja na pregação do Evangelho, ele veio antes aplainando o caminho do Senhor, a morte também é precursora. Da mesma forma que João Batista foi sentenciado injustamente, o Senhor também iria ser sentenciado à morte injustamente. Então nós vamos considerar essa porção da palavra de Deus sobre o tema A Morte de João Batista. Ou João Batista redivivo, já que Herodes pensou no versículo 2, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Refletiremos sobre o crente e a morte. Ela não se torna estúpida, não se torna sem significado para os que receberam o dom da vida e a vida eterna em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, eu vou considerar com os irmãos, com base nos versículos 1 a 3, a circunstância que levaram à morte de João Batista. Em segundo lugar, com base nos versículos 4 a 11, o relato da sua morte. E em terceiro lugar, com base no último versículo, o versículo 12, a conclusão desse episódio e as providências que foram tomadas pelos discípulos de João Batista. Com relação às circunstâncias, ela é indicada aqui nos versículos 1 a 3, circunstâncias essas que levaram à morte de João Batista. Podemos resumir aqui naquilo que Herodes ouviu, aquilo que Herodes disse e aquilo que Herodes fez.
Eu lembro os irmãos que João Batista já havia falecido. E por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Então João Batista já havia falecido. Esse Herodes aqui, ele é filho do Herodes o Grande, aquele que assassinou os meninos inocentes por ocasião do nascimento de Jesus. Também ele é avô daquele que martirizou Tiago e acabou morrendo, sendo comida de verme, e bisavô do Agripa II, que juntamente com Berenice ouviu o apóstolo Paulo lá em Cesareia. Esse Herodes Antipas, a Bíblia nos relata que ele era o tetrarca, por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes. Tetrarca era título que se aplicava a um rei de segundo escalão, cujo reinado era de uma parte maior ali dentro do grande império romano, mas ainda assim era um rei, mas um rei fraco, um rei de segunda categoria. Na verdade, Herodes era uma marionete de Roma e submisso ao grande império romano. A fama de Jesus já havia extrapolado a região da Palestina, aqui nos dito aqui no versículo 1. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Essa fama já havia extrapolado a região da Palestina. Nós lemos no capítulo 4, versículo 23 a 25, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. E aqui no versículo 2 é-nos dito que Herodes disse ao que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Provavelmente Herodes estava com a consciência pesada e ele concluiu que Jesus se tratava de João Batista redivivo, que Jesus era João Batista reencarnado. Ele não concluiu por si próprio isso. Haviam rumores, haviam boatos de que Jesus era João Batista redivivo. Porque nós lemos na passagem paralela de Marcos 6,14, chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Então, provavelmente Herodes, ali com a consciência pesada, concluiu ali que Jesus era João Batista redivivo. E aqui no versículo 3 nós temos a explicação de Mateus. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. O que Herodes havia feito? A relação matrimonial da dinastia herodiana era terrível. Eles arranjavam casamentos entre eles para manter aliança, para ampliar territórios, aumentar o poder. Nós lembramos que o rei Agripa II, ele juntamente com Berenice foram se apresentar ao governador Festo e acabaram ouvindo Paulo. Mas a história conta que haviam rumores de uma relação, uma relação incestuosa entre o rei Agripa com a sua meia-irmã Berenice. Mas é perfeitamente admissível aceitar o que a história diz. Porque essa relação matrimonial da dinastia herodiana era horrorosa. O que aconteceu é que Herodes induziu Herodias, que na realidade era sobrinha de Herodes, porque Herodias era filha de Aristóbulo, irmão de Herodes. E Herodias havia casado com Filipe e acabaram tendo uma relação conjugal e uma relação de adultério. A verdade é que a família herodiana tem uma passagem sombria pela história, cheia de mentiras, assassinatos, traições, adultérios.
E aqui nos versículos 4 a 11, nós temos o relato da morte de João Batista. No versículo 4, pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la, dizia aqui no grego, dá a ideia de uma ação continuada e repetitiva. João sempre estava falando, sempre estava denunciando o pecado do rei. Herodes induziu Herodias e passou a ter essa relação conjugal com ela. E Herodes era casado com a filha do rei de Nabateia, acabou rejeitando, preterindo, se separando da filha do rei de Nabateia, ali na divisa sudeste de Israel, para manter essa relação ilícita, conjugal, com a sua sobrinha Herodias. Nós lemos no versículo 5, e querendo matá-lo, temia o povo porque o tinham como profeta. Herodes só não matou o João Batista porque era político e temia o povo. Sabia que o povo apreciava João Batista e como político, tudo que ele não queria, tudo que ele menos queria era confusão ali naquela parte do Império Romano. Não pegaria bem para sua carreira política, mas a mulher dele não estava nem aí com as consequências, não era política, não estava nem aí com as consequências e fez esse pedido totalmente descabido. Então Herodes só não matou João Batista porque era político e não queria desagradar o povo. E a passagem continua, e no versículo 6 nós temos a ocasião da morte de João Batista. E foi no dia do aniversário de Herodes. Nós lemos, ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. O costume de festas de aniversário não era do povo da aliança. O povo judeu não fazia isso. O povo judeu primava pelo nascimento da pessoa e primava também pela morte. Havia ofícios fúnebres, dia de casamento também, os judeus valorizavam. Mas dia de aniversário, isso é costume pagão. E o costume das festas de aniversário, oriunda do paganismo, com muita bebida e danças sensuais, estava intimamente ligado à lascívia, à luxúria, à bebedeira. Eram danças sensuais que ocorriam nessas festas de aniversário. E Herodes ali chamou sua sobrinha, sua enteada de segundo grau, e não era comum chamar a filha real para dançar. O rei não ia expor a sua filha para dançar sensualmente aos presentes. Mas Herodes chamou a sua sobrinha, sua enteada, para dançar e agradou. Josefa diz que essa moça, essa sobrinha de segundo grau de Herodes, essa dançarina era Salomé, o nome dela era Salomé, que se casaria posteriormente com outro tio. Eu lembro os irmãos que a rainha Vasti se negou a dançar para os presentes ali diante do rei e foi deposta e cuja sucessora foi a rainha Esther. Warren Wiersbe diz que as festas reais eram extravagantes tanto na demonstração de riqueza quanto na provisão de prazeres. Homens, mulheres, luxo, mundanismo, bebidas, músicas profanas e danças, pecados e Satanás com seus emissários. Tudo estava presente, menos o temor de Deus. É o que ainda hoje tristemente contemplamos na sociedade mundana, sem Deus, transviada e perdida. E aqui no versículo 7, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então, agradou Herodes aquela dança sensual da sobrinha e começou a dançar ali. E Herodes gostou tanto e foi agradado por aquela dança e prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Herodes ali entorpecido, extasiado com a bebida e sabe lá mais o quê, vendo a filha provavelmente bonitinha, dançando ali sensualmente. Mas, irmãos, uma promessa absolutamente imprudente e temerária para uma bailarina mundana. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Que imprudência! Como pode um rei que deveria servir de exemplo para o povo fazer uma promessa a uma bailarina? E aqui no versículo 8, nós lemos, então ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Quem sabe já envenenada pela mãe, que não suportava mais as acusações constantes de João Batista, e fez esse pedido terrível, esse pedido medonho, pedindo a cabeça, num prato, a cabeça de João Batista.
quando ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista, não foi no sentido figurado, não. Mas foi no sentido literal mesmo. E no versículo 9, entristeceu-se o rei. Nós temos a situação de Herodes aqui, que ele ficou numa enrascada. E a tristeza é estranha, porque no versículo 5, ele estava querendo matá-lo. Era nos dito que ele queria matá-lo. Mas agora no versículo 9, entristeceu o rei. E geralmente há pessoas que têm essa relação de amor e ódio. A gente vê esses crimes passionais, onde aquelas pessoas apaixonadas acabam matando cônjuges, namorados que se ameaçam a se separar, ou que se separam. Marcos 6:20 diz, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Mas Herodes preferiu cometer essa atrocidade do que desagradar os presentes. E aqui nos versículos 10 e 11, nós temos a ordem de Herodes, a decapitação imediata. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Herodias aproveitou bem essa oportunidade. Sabia que Herodes hesitava, sabia dessa paixão, essa relação de paixão e ódio, que Herodes gostava de ouvir João Batista também. Então sabia que a coisa poderia desandar, e Herodes sabia dessa relação de paixão e ódio, e rapidamente já pediu a cabeça de João Batista, mas que coisa insana, que coisa estúpida. Herodias não podia dar a Herodes estabilidade no trono, um grande profeta, o arauto do rei, por causa de um capricho de uma bailarina mundana. Herodes manda trazer a cabeça de João Batista num prato, e dar à jovem que a levou à sua mãe. Que coisa estúpida, que coisa insana, que coisa horripilante. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando essa passagem, escreveu, sua festa de aniversário tornou-se uma festa macabra. O bolo de aniversário não veio coberto de velas, mas coberto de sangue, com a cabeça do maior homem dentre os nascidos de mulher, o precursor do Messias. Finalmente, no versículo 12, nós temos a coragem e a esperança dos discípulos que não apostataram da fé e não ficaram com medo também. Eu lembro os irmãos que os discípulos de Jesus, quando Jesus foi preso, todos eles fugiram. Por ocasião da morte do Senhor Jesus, todos eles fugiram, né? Mas aqui nós temos a profissão de fé desses discípulos. A cremação não é bíblica. Quando sepultamos, enterramos como semente, pensando na ressurreição. Não somos gnósticos, esotéricos, que satisfaz apenas com a alma e despreza o corpo. Não. Nós sabemos que receberemos um corpo glorificado. Então os discípulos reconheceram o que João Batista havia falado acerca de Jesus e, com justiça, foram lá e informaram acerca desse trágico episódio. A grande pergunta é, será que isso fica por isso mesmo? Que enredo trágico! Nunca fica por isso mesmo. Nós vimos, de acordo com o contexto literário aqui do nosso texto, a última parábola da rede que o Senhor Jesus contou. Capítulo 13, versículo 47 a 50, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nunca fica por isso mesmo. No juízo haverá um descarte. Nesse caso, pode ser que fique por isso mesmo. Mas nesse caso não ficou. No juízo haverá um descarte e pode ser que nessa vida aqui fique por isso mesmo. Mas nesse caso não ficou por isso mesmo. Logo depois, Herodes experimentou grande derrota pelo seu sogro Aretas, rei de Nabateia, e os árabes, ele era rei dos árabes, com os árabes ali, e esse rei, que era o pai, o seu sogro, o seu antigo sogro, se vingou de Herodes. E os judeus viram essa derrota de Herodes como castigo de Deus. E houve uma grande satisfação do povo, por parte deles,
em razão dessa derrota. Depois Herodias o instigou a obter junto ao imperador romano o título de rei, e por várias razões perdeu seu domínio, foi exilado e morreu na escuridão em que sempre viveu. Calígula, o imperador da época, o desterrou para um exílio perpétuo em Lyon, lá na Gália, na atual França, e lá ele morreu. Mas, meus irmãos, não ficou por isso mesmo. Para Herodes, não. Mas o pior é o inferno. Aqui se faz é que se paga, nem sempre. Tem o ditado, né? Aqui se faz é que se paga, nem sempre. Herodes pagou, mas nem sempre. O pior é o descarte dos peixes ruins. A não ser que os nossos erros, a não ser que as nossas culpas sejam perdoadas, quando confiamos a Cristo como único e suficiente Salvador, quando depositamos a nossa confiança na obra, nos méritos, na obediência do Senhor, quando somos regenerados, chamados pelo poder do Espírito Santo e justificados, adotados, santificados e vivemos uma vida íntegra pela graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus, a não ser que isso ocorra, nós seremos descartados. As lições aqui são muito simples e eu quero extrair daqui duas lições que eu pretendo destacar com base naquilo que consideramos. A primeira lição é que os crentes não estão livres das maiores injustiças dessa vida. Essa vida é muito injusta. O Senhor Jesus sofreu muitas injustiças. O apóstolo Paulo, os apóstolos sofreram muitas injustiças. A história da igreja sofreu muitas injustiças, especialmente no período da Inquisição. E nós também não devemos esperar recompensas aqui na terra. Devemos esperar, sim, perseguições, injustiças, rejeições, indiferença. Jesus falou para a sua igreja, ser fiel até a morte, que eu te darei a coroa da vida. Quer dizer, ser fiel até ser martirizado. Naquela época, hoje em dia não há perseguições assim no sentido de martírio, mas antigamente eles matavam, antigamente eles martirizavam. E Jesus chega a admoestar, a encorajar, ser fiel até a morte, ser fiel até ser martirizado, que eu lhe darei a coroa da vida. Portanto, os crentes não estão livres das maiores injustiças dessa vida. Devemos esperar, sim, injustiças, indiferença, e não recompensas aqui nessa terra. Em segundo lugar, a recompensa, sim, será o nosso galardão. Essa será a nossa recompensa. Essa é a verdadeira glória, o galardão prometido pelo Senhor. Apocalipse 14:13 diz: Então ouviu uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Ainda Apocalipse 20:12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Esse é o nosso galardão. A recompensa será o nosso galardão no céu. O Salmo 116:15 diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A morte de João Batista, para muitos, foi sem significado. Para aqueles que preenchem a vida distraindo com bens, com coisas lícitas nessa terra, com trabalho, com família, com lazer, só tem significado para quem se confia em Cristo como único e suficiente Salvador. Ele extirpou o veneno da morte. João 5:24 diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Paulo disse, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Cristo nós temos o dom da vida. Para nós, a morte de João Batista tem significado. Para uns, a morte é o portão de entrada para o inferno. Mas para nós, os crentes, é o portão de entrada para o céu. E desfrutando das melhores companhias. Inclusive a de João Batista, que foi assassinado de uma forma brutal, injusta e estúpida. Mas nós estaremos com ele na glória. Aleluia!
A salvação, a glória e o poder pertence ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.